Olá, meus irmãos, louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, que alegria estarmos juntos nesta manhã, neste dia do Senhor, neste domingo, e vamos hoje finalizar a nossa série Em Busca de Deus, série que iniciamos há 3 domingos atrás, série de 4 sermões. Eu já peço por gentileza, nós lemos o texto, né? Então quem estava aqui domingo passado já sabe qual é o texto, mas eu te convido por gentileza a abrir a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estamos aqui nesse texto no fim do Sermão do Monte, podemos dizer aí o mais famoso compêndio de ensinos de Jesus no mesmo momento reunidos, ali o momento de orientações, de exortações, de admoestações, que é o encorajamento com exortação, com propriedade, com doçura, com autoridade, proferida ali para aqueles que seguiam Jesus e que seguiriam também a partir daquele momento tão emblemático. Gente, imagina estar ali, hein? Imagina estar ali, naquele momento, Sermão do Monte, ouvindo a palavra de Deus ministrada ao vivo, em cores, sem cortes, sem filtros, pelo próprio Senhor, ministrando ali para as pessoas, pelo próprio Cristo, Deus Filho, Ele que é o único caminho, verdade e vida. Imagina você ali naquele momento, que lindo deve ter sido para aquelas pessoas, mas continua sendo. Por quê? Porque por graça, por causa de um amor infinito que nós não conseguimos medir, Cristo deixou essas palavras para nós, nós vamos ouvi-las esta manhã com atenção, pelo menos um trecho, já caminhando ali para o final do capítulo 7 e também do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então eu peço por gentileza que você ouça com muita atenção, com muita gratidão, toda a reverência necessárias àqueles que amam a palavra do Senhor. Vou dar mais um tempo, ver se consegue ligar aí, aparecer aqui na tela o texto, se você não tem a NVI. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando, que estão na base pela primeira vez. Não lembro se eu cumprimentei algum visitante pela primeira vez hoje, agora pela manhã, e aos irmãos que estão aqui conosco, muito obrigado, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha pela internet também, muito obrigado pela companhia, se não hoje, mas qualquer dia que você tenha acesso a esse sermão, a esse conteúdo, que eu oro ao Senhor que seja somente direcionado pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Por gentileza, então, abre, pronto, porque eu não estou vendo ali, por isso, tá bom. Abre a tua Bíblia aí, Mateus. Olha, se você tem a NVI, acompanha na sua Bíblia, tá? Não precisa olhar aqui para o telão. Se você não tem a nova versão internacional e deseja acompanhar o texto, você pode olhar aqui pelo telão, ou pode acompanhar também na versão que você tiver na sua Bíblia, não tem problema. Se tiver alguma dificuldade de ver, são poucas diferenças, nada que seja tão relevante que cause qualquer dúvida, mas se tiver alguma dúvida, depois você me procura e a gente conversa, tá bom? Ouça com atenção e reverência a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, diz assim a santa, bendita palavra do Senhor: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, esta é a tua palavra, que por graça e misericórdia tu nos concede, nos dá a liberdade de ler, ouvir e aprender com ela, Senhor. Tu que és Deus Todo-Poderoso, não precisa de nós, estamos aqui porque nós necessitamos desesperadamente te buscar e ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que assim seja nesta manhã, Senhor. Eu te peço clareza por meio do teu Espírito, entendimento, Senhor, a nossa mente, ao nosso coração, para que seja um bom alimento para a tua igreja, produza os efeitos necessários à nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, eles têm uma aptidão comum. Filhos têm um talento especial para pedir coisas aos pais, não é? E eles pedem sem a menor cerimônia, desde um presentinho, ou até mesmo coisas do dia a dia, situações do dia a dia. Pai, me pega uma água para mim. Pai, apaga a luz. Pai, vem me buscar. Pai, eu posso dormir na casa da minha amiga. Pai, faz isso, pai, faz aquilo. Geralmente esse pedido aí não vem assim muito acompanhado, geralmente não vem acompanhado de um por favor, por gentileza, não é? Você que é pai, olha, não te anima não, porque quando a gente era pequeno a gente fazia desse jeito também. Então, estou só dando um exemplo de como filhos, incluindo nós que somos ainda, né, se comporta. E sabe por que os filhos fazem assim? Porque eles têm a certeza de que eles são amados por nós, pais. Então não é por acaso que eles fazem isso, eles fazem por saberem que vão receber uma resposta, que eles vão receber uma reação. Um pai que ama o filho não deixa o filho no vazio, ou seja, não deixa no vácuo, né, para usar aí uma expressão do dia, né, do nosso momento, do nosso tempo. De uma forma ou de outra, todo pai, toda mãe vão reagir a um pedido de um filho, nem que seja para dizer não, ou para ensinar a ele o jeito certo de pedir, mas no vácuo eles não vão ficar. Um dos maiores problemas dos filhos pequenos, principalmente ao usarem ou abusarem do pedido que eles, do direito que eles têm de pedir, um dos problemas é a incapacidade de alinhar o que eles desejam com aquilo que a gente pode dar, ou com aquilo que a gente quer dar. Isso é uma incapacidade que todos os filhos, pelo menos, eles têm. Eles não conseguem alinhar o desejo àquilo que nós temos condições de dar, daquilo que nós entendemos que é importante dar. E aí eu te convido, meu irmão, a entrar aqui no nosso texto de hoje. Quando Jesus caminha para o final ali do Sermão do Monte, não por acaso ele vai escolher ensinar os seus discípulos a pedirem, a orarem, como convém. Mais uma vez a gente vê Jesus aí dando uma importância especial para a oração na vida cristã. O mestre que já havia inclusive dado um modelo de como orar apropriadamente quando ensina a oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo anterior aí, Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, nós temos ali o padrão, né, o modelo de uma oração apropriada. Inclua-se também nessa preocupação de Jesus em ensinar os apóstolos sobre a importância da oração, o próprio exemplo que ele dava todas as vezes que ele se recolhia para se reportar ao Pai, dando o exemplo de como nós, filhos, devemos proceder. Agora, nessas palavras finais aqui do sermão, emblemático de Jesus, a lição é sobre orar com perseverança, orar com confiança,
consciente de que há um Pai zeloso, um Pai amoroso, disposto a nos ouvir. Um Pai que jamais vai deixar sem resposta aqueles que pedem a Ele, aqueles que buscam a Ele, aqueles que batem a sua porta. Todavia, a lição do Senhor, ela nos remete a uma pergunta. Nós pedimos aquilo que Deus quer nos dar? E essa pergunta aí vai ser o tema central da nossa jornada hoje, mas talvez ela deva ser um questionamento para todos os dias, todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor em oração. Nós pedimos aquilo que o Senhor quer nos dar? Ou será que quando nós oramos, nós estamos tão focados na realização dos nossos desejos que deixamos de considerar as palavras iniciais da oração padrão do Pai Nosso, como é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nos orienta o Senhor. Será que nós estamos tão focados na nossa vontade que a gente esquece como é que se ora? Será que nós pedimos o que o Senhor quer nos dar? Meus irmãos, nas diversas possibilidades, infinitas posso dizer, de ensinos contidas aqui nesse texto de hoje, nós vamos nos ater a como Jesus ensina acerca de um modo apropriado de buscar a Deus em oração. E durante o texto a gente vai ver que o Senhor diz: ore confiante em receber a resposta. É o que veremos no versículo 7 e no versículo 8. Em seguida, ore certo de que vai receber coisas boas. Pois é, versículos 9 ao versículo 11. E por fim, ore pelos outros como a si mesmo. Esses serão aí os argumentos que nós vamos trazer ao longo da nossa jornada, seguido de seus pormenores no decorrer aí do trajeto. Muito bem, meus irmãos, mas para contextualizar melhor aqui, antes de nós mergulharmos nos versículos que nós lemos lá no início, convém frisar o seguinte: Cristo, ele está seguindo para finalizar o seu sermão, e ele está partindo da promessa de que Deus é provedor das necessidades daqueles que o buscam. Buscar a Deus é, portanto, um imperativo vital e um imperativo constante da caminhada cristã nesse mundo. Recua aí no capítulo 6, lá no final, Mateus capítulo 6, veja de onde Jesus está vindo, para começar o capítulo 7, 33 e 34, ele diz: busquem, todo mundo conhece esse versículo, né? Quase todos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja que esse buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nos garante uma certeza. Qual seja a certeza de que nós seremos supridos em nossas necessidades básicas. É disso que o texto trata. O texto não trata de acréscimos mirabolantes, como se a primazia de Deus na nossa vida, ou ser Deus em primeiro lugar, vá nos garantir que todas as coisas que nós venhamos a desejar nos serão dadas. Não é disso que o texto trata, e sim de necessidades básicas. A gente vai voltar a esse texto mais adiante. E aí, partindo dessa premissa aqui, o capítulo 7 de Mateus começa com Jesus repassando 3 orientações fundamentais a seus seguidores. E é uma espécie de parêntese que ele fala, mas interligado com o texto, antes dele voltar a falar, ou antes dele mergulhar melhor, mais ainda, na questão de buscar a Deus. Então ele faz um pequeno parêntese para tentar sobre 3 orientações fundamentais da vida cristã. Primeiro, ele diz assim, atentem para o erro de julgar pessoas com orgulho. Versículo 1, versículo 2 diz, do capítulo 7 agora, olha para a tua Bíblia: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meus irmãos, muitas vezes o crente ele cai no orgulho ou no engano de se achar melhor do que os outros, né? Por causa
do nosso progresso, às vezes, na caminhada cristã. Então, se nós temos oportunidade de estudar um pouco mais, nós reprovamos ou julgamos aqueles que não têm o mesmo conhecimento, em vez de buscar o nosso conhecimento para ensiná-los com humildade. Nós somos assíduos na igreja, aí somos tentados a fazer o quê? A julgar o irmão que é faltoso, em vez de nos preocuparmos com ele, em vez de buscar ajudá-lo para que ele volte a ser assíduo. Se nós estamos levando uma vida equilibrada, está tudo mais ou menos no seu lugar, nós julgamos aquele irmão que está fraquejado, aquele irmão que está caindo diante do pecado, em vez de dar a mão para ajudá-lo a levantar, né? Meus queridos, olha, o orgulho e a arrogância de nos considerarmos melhor do que os outros por algum mérito ou algum talento que nós julgamos ter, é na verdade um sinal de imaturidade. É um sinal de que nós precisamos de ajuda, se nós pensamos assim. Ao invés de ficarmos apontando os erros dos outros, nós devemos olhar para nós mesmos e procurar corrigir os nossos erros. Aí a segunda orientação aqui, no começo desse capítulo 7, é quanto ao perigo de achar que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar em nenhuma hipótese. O texto diz no versículo 3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Versículo 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então veja que o texto está tratando aqui do erro não meramente de julgar, mas de julgar com hipocrisia. Aos judeus, certa vez, quando se reportam a Jesus julgando a ele erradamente, Jesus responde assim, João capítulo 7, versículo 24: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, ou pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Então o que Jesus está dizendo? Julguem, mas baseado na reta justiça do Senhor, ou nas Escrituras, ou na palavra do Senhor. Jesus adverte aqui seus discípulos, então, a primeiramente avaliar a si mesmo, olhar para si, avaliar a sua motivação para corrigir o outro, para só depois disso, depois de se autoavaliar, tirar a trave dos seus olhos, estar qualificado para aí sim ajudar o irmão a enxergar o próprio erro. Mas jamais com hipocrisia, porque a Bíblia não diz simplesmente não julgue, não. Diz até que a gente deve exortar uns aos outros, né? Sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Há de se haver uma exortação mútua, ou seja, mediante a reta justiça, mediante a justiça do Senhor, amparados na palavra e com disposição de ajudar o próximo, sem nos considerar melhor do que eles. Esse é o ponto. E o terceiro erro aqui, para finalizar esse trecho, é insistir em pregar a verdade do Evangelho aos zombadores. Olha o que diz o versículo 6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão. Meus irmãos, não dar aos cães, ou não dar aos porcos, aquilo que é sagrado, pérolas aos porcos, significa que os cristãos não devem continuar pregando ou insistir pregando a pessoas que rejeitam o Evangelho com escárnio e reiteradamente. É isso, Jesus está esperando que seus seguidores, os seus discípulos, saibam discernir tais pessoas, sem julgar maldosamente, não precipitadamente, mas discernir essas pessoas, os zombadores, a fim de evitar que aquilo que é espiritualmente precioso, que a palavra do Senhor são pérolas, seja tratada com desprezo por quem rejeita continuamente o convite que o Senhor está fazendo. Não devemos insistir. Em síntese, Jesus está ensinando que, ao invés de julgarmos hipocritamente, por um lado, e pregarmos o Evangelho sem discernimento, por outro lado, o melhor a fazer é reconhecer a nossa necessidade de ajuda constante do Senhor na nossa caminhada, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para que assim as nossas carências
sejam supridas pelo Senhor. E aqui a gente volta a conectar com a oração, né? Qual seja a maneira correta de fazer isso? De buscar a Deus. Jesus vai apontar o caminho. Orem com humildade, peçam, busquem e batam, mas ore confiante em receber a resposta. Olha o que dizem os versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então veja os verbos: peçam, busquem, batam. Eis aí, meus irmãos, uma síntese verbal de uma oração, Jesus está sendo imperativo aqui ao ensinar os seus discípulos a orarem, não de qualquer jeito, orarem obstinados, perseverantes e, sobretudo, confiantes na resposta, ou seja, certos de que o Pai lhes dará uma resposta, lhes dará o melhor. O original grego aqui desses verbos, eles indicam uma ação contínua, não é peça uma vez, duas, não, sempre, continuamente. Mas é importante que a gente entenda detalhadamente as instruções de Jesus aqui, ó. Primeiramente, peçam, né? Mas pedir o quê? Pedir o quê? Nós podemos pedir tudo, meus irmãos, ao Senhor. Tudo que a gente quiser, a gente pode pedir ao Senhor. Mas será que Ele vai dar tudo que nós pedimos? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Nós damos tudo que nossos filhos nos pedem? Ou apenas aquilo que nós podemos dar? Ou aquilo que nós avaliamos ser melhor para eles? Nós não damos tudo que eles pedem. Mas ao contrário dos pais terrenos, Deus tem o poder de dar tudo. Deus pode dar tudo. Mas, como soberano que Ele é, Ele nos dá somente o que Ele quer nos dar. E nós pedimos o que Ele quer nos dar? Mas como que a gente pode saber, pastor, o que Deus quer nos dar, para que a gente possa pedir corretamente? Como é que a gente faz isso? Meus queridos, lembremos que os discípulos, aqui mesmo nesse sermão do monte, já haviam escutado de Jesus o que Ele esperava deles. Vai lá no capítulo 5 aí, de Mateus, recua só um pouquinho. Eles já haviam escutado de Jesus o que Ele esperava deles. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, olha só o que diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Então, veja que o mestre esperava que os cristãos fossem sal e luz neste mundo, mas que ao mesmo tempo, se a gente for olhar desde o início, que são as bem-aventuranças, sendo sal e sendo luz, mas como? Mostrando compaixão, mostrando humildade, mostrando amor ao próximo. A gente vem do texto das bem-aventuranças, né? Bem-aventurando os humildes, os misericordiosos, os pacificadores, né? Veja que tem uma relação com o próximo. Então o que Jesus faz? Para que Ele ajude essas pessoas a praticarem essas coisas boas aos olhos de Deus, Cristo os exorta a orarem fervorosamente, os orienta a pedirem, a buscarem, a baterem, ao mesmo tempo dando a eles uma garantia incondicional de que o Pai vai ouvir e vai responder às orações dos seus filhos, para ajudá-los a serem o que Cristo quer que eles sejam. Portanto, meus irmãos, diante dessa promessa extraordinária que nós acabamos de ouvir aqui, nós podemos buscar ao Senhor com ousadia, em oração, com intrepidez, com confiança, porque como Pai, Ele vai responder, mas vai responder conforme o seu bom propósito, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, a qual nós só podemos discernir
por meio da renovação da nossa mente, conforme escreve Paulo em Romanos capítulo 12, escuta, versículos 2 e 3. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então veja que Paulo ensina aqui que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Dá um glória. Agradável para Ele. Agradável para Ele. Se nós não temos uma mente renovada em Cristo, nós continuaremos orando para que a vontade do Senhor seja agradável para nós e não para Ele. Ou seja, que seja feita a minha vontade e não a tua, Senhor. Paulo adverte os irmãos da igreja de Roma a não terem um conceito mais elevado do que eles devem ter de si mesmos. Mas, pelo contrário, um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí a gente faz uma conexão agora com as palavras de Jesus, no Sermão do Monte. É como ouvir do mestre assim: olha, peçam, busquem, batam, mas façam isso como filhos dependentes que vocês são, esperando receber de Deus a ajuda que vocês precisam para serem sal nesta terra, para serem luz nesse mundo. É isso. Meus irmãos, nem sempre a vontade do Senhor vai ser agradável para nós, humanamente falando, mas a resposta que Ele dá às nossas orações sempre é boa, sempre é perfeita, ao passo que nós nos deleitamos na sua justiça e no cumprimento da sua vontade para nós. A gente precisa entender o texto. Muitas pessoas falam, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, como se tudo fosse ser agradável para nós. Não, para Ele. Para Ele. Com base nessa verdade aqui, Jesus vai usar agora uma ilustração para reforçar a promessa e a convicção que deve haver na mente daqueles que buscam a Deus. No ensino imperativo de Cristo agora, meus queridos, a lição é: ore certo de que receberá coisas boas. Temos só que entender sobre qual perspectiva. Olha o que diz nos versículos 9 a 11, diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então a promessa é: quando pedirmos, nos será dado. Quando buscarmos, encontraremos. Quando batermos, nos será aberto. E por que isso vai ser feito? Porque Deus quer. Porque Deus quer. Como o Pai bondoso que Ele é, Ele está sempre pronto a dar coisas boas aos seus filhos, a saber, aos súditos do reino. A eles Cristo se refere. Mas a gente precisa refletir um pouco mais aqui sobre esse texto. Jesus, Ele ressalta a bondade de Deus, mas fazendo um comparativo. Então Ele enfatiza a diferença entre os pais terrenos e o Deus Pai. E Jesus está adaptando aqui uma forma de argumento que era muito comum entre os mestres judeus, né? O qual consiste em passar do menor elemento para o maior. Ou seja, se o menor é verdadeiro, quanto mais o maior. Era um argumento comum entre os judeus. Interessante que o Senhor usa como exemplo aqui, se a gente olhar para o texto, exemplo de bênçãos, o peixe e o pão, né? Ou seja, eram itens básicos da mesa do judeu comum, dos judeus simples. Ou seja, a maioria daqueles ouvintes que estavam ali, ouvindo aquele sermão. Versículo 9 diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão,
lhe dará uma pedra. Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra. A gente não vê Jesus estimulando aqui a confiança dos ouvintes para além do que eles necessitavam. Ele não está dizendo aqui, qual de vocês, se fossem ricos, daria um carro popular para o seu filho em vez de dar uma Ferrari? Qual de vocês, se fossem ricos, não daria um banquete de comidas caras, em vez de dar uma comida que simplesmente satisfizesse a necessidade do corpo deles? Ele não diz assim, não é? Cristo está falando de um Pai celestial que nunca deixará de suprir os seus filhos em suas necessidades básicas. É isso. Então, aquela conversa de pedir e o Senhor vai dar, precisa ser entendido, né? Para a gente não cair em algumas falácias da teologia da prosperidade e outros absurdos que a gente vê por aí e que atrai multidões. De enganados. Aí adiante, aqui no versículo 11, vemos Jesus confirmar a doutrina do pecado original. Olha só, o ser humano, meus irmãos, ele é mau. O ser humano é mau. Por quê? Porque ele nasce morto em pecado, por causa da sua natureza adâmica. Mas ainda assim, nós somos capazes de fazer o bem a um filho, o qual nós desejamos dar o melhor. Então, novamente, Jesus compara a verdade menor com a maior. Ou seja, se o homem mau consegue dar boas coisas a um filho, quanto mais o Pai de vocês, celestial, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que coisas boas seriam essas, hein? As demais coisas, meus irmãos, que serão acrescentadas àqueles que buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas são as coisas boas. Ou seja, o suprimento das necessidades básicas à nossa vida aqui nesta terra, conforme a medida que o Senhor queira dar para cada um. Contudo, meus irmãos, algo impressionante nessas coisas boas às quais Cristo se refere aqui, e é preciso que a gente recorra ao texto paralelo dessa passagem que está no Evangelho de Lucas. Deixa marcado aí, Mateus, vamos lá em Lucas, rapidinho, Lucas capítulo 11. Só avança. É para frente, Lucas, tá, gente? Lucas capítulo 11. É um texto paralelo, porque ali está tratando do mesmo ensino, do mesmo sermão, só que contado de uma outra forma. Lucas capítulo 11, versículo 13, olha só como ele especifica coisas boas. Ele diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Oh, glória! Meus irmãos, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que nós vemos lá em Atos capítulo 2, é o melhor presente de todos. Aleluia! O Espírito do Senhor habita nos eleitos. Nós somos o seu templo, nós somos casa de um Deus que é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele escolheu habitar em nós. Nós somos a habitação desse Deus que é onipresente. Aleluia! Por meio do Espírito Santo. Contudo, ainda assim nós somos maus. E como tal, muitas vezes nós simplesmente não reconhecemos que Deus sempre, isso é absolutamente verdade, Deus sempre responde às nossas orações para o bem. As orações daqueles que o buscam de todo o coração. Aí a gente pode conectar com vários textos bíblicos, né? Buscar de qualquer jeito, né? A gente vê lá em Tiago, a carta de Tiago, que às vezes você busca e não recebe porque você pede para satisfazer os próprios desejos. Então, estou falando aqui que Deus sempre responde para o bem a oração do justo. Sempre. O problema é que muitas vezes nós esquecemos o que diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Jogamos fora esse texto da Bíblia. O que diz lá em Romanos 8, 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam. O que quer dizer todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mesmo que essas coisas não sejam aquilo que nós desejamos que sejam. Mesmo que todas as coisas estejam incluindo dor, tristeza, decepção, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus garante que todos que pedirem, todos que buscarem, todos que baterem, receberão misericórdia e receberão as bênçãos do Senhor. As palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, vai lançar luz, um pouco mais ainda, sobre essas coisas boas que estão asseguradas aos filhos de Deus. Escuta, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Meus irmãos, nada pode ser melhor do que a capacidade que nós recebemos do Senhor para ficarmos firmes em Cristo Jesus, selados como filhos do Deus eterno, a habitação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor imensurável por nossas vidas. Boas coisas o Senhor tem para os seus filhos. E agora, meus irmãos, ao dar aos seus seguidores, esta segurança, de que terão resposta às suas orações e que terão coisas boas do Senhor, ainda que a gente não entenda, Jesus agora vai chamá-los, os discípulos, a atenção para uma verdade que consta na síntese de todos os mandamentos que têm relação direta com o nosso relacionamento com o próximo. O ensino agora é: ore pelos outros como a si. Versículo 12 vai dizer assim, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Era muito comum os rabinos e os mestres antigos ensinarem assim, desse jeito: não façam a outro aquilo que não queres que ele te faça, certo? Não faça aquilo que você não quer que ele te faça. Mas aí Jesus reverte o termo negativo, deste ensino para o positivo, transformando aí o que a teologia chama de regra áurea do relacionamento entre os membros, entre próximo, relacionamento com o próximo. Ele vai dizer assim, assim, em vez de não façam, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então esse princípio aqui, meus irmãos, em síntese, é o resumo de todos os mandamentos relacionados ao próximo, ao nosso relacionamento com o próximo. E aí novamente eu vou recorrer aqui às palavras de Paulo, sempre centradas no ensino de Cristo, que diz assim, Romanos capítulo 13, versículos 8 e 9, 8, 9 e 10, só escuta, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isto é a lei e os profetas. Aí agora o resumo: pois estes mandamentos relacionados com o próximo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Na prática, o que Jesus está ensinando? Jesus nos ensina aqui o exercício do amor cristão, é o amor na prática. A gente vê uma conexão entre a perfeita relação entre Deus e o homem, ou seja, um pai que se relaciona com seu filho, respondendo às suas orações, suprindo as suas necessidades, e a relação do homem com o seu próximo, ou seja, um filho que recebe coisas boas do pai, e assim ele
compreende que ele tem o dever de replicar aquilo que ele recebeu. Essa deve ser uma consequência lógica, meus irmãos. Por quê? Porque a lei e os profetas, ou seja, fazemos aos outros o que nós queremos que eles nos façam. E a gente aprende isso com um Deus que supre as nossas necessidades. É lindo como Cristo ensina isso, né? Deus é um Pai bondoso, meus irmãos, amoroso, doador de coisas boas, e os súditos do reino devem ter essa mesma atitude. Em síntese, é isso que está sendo ensinado. A obediência a essa regra áurea, ela é fundamental, e ela é uma premissa em nossa busca ao Senhor, quando nos achegamos a Ele para orar. Em resumo, meus irmãos, Cristo está encorajando os seus discípulos a orarem pelos outros. A regra áurea de amar ao próximo como a si mesmo é o cumprimento da lei. Quem sabe não está na hora da gente equilibrar as nossas petições, hein? Orando pelos outros, na mesma medida em que nós oramos por nós mesmos. Quem sabe não está na hora, ou já passou da hora. Olha, vou citar para vocês uma experiência pessoal, que é algo que acontece comigo muito incrível. E eu creio nisso. Não estou pedindo que você creia, como eu falei, uma experiência pessoal. Seja o que eu estiver fazendo, nos momentos mais exóticos. Outro dia eu estava apresentando o jornal, estava no ar. E aí o meu diretor perguntou no ponto se eu estava me sentindo bem. Eu falei, estou me sentindo ótimo. Porque teve uma hora que eu parei assim e fiz assim, ó. Eu senti um bem-estar enorme, sabe, uma alegria inexplicável, uma sensação de paz e de alegria, isso na loucura de um telejornal. E isso acontece comigo todas as vezes, e o Espírito falou comigo, todas as vezes que alguém está orando por mim, de uma forma especial. E aí quando eu sinto isso, é tão inequívoco esse sentimento, que eu externo às vezes, e esboço um sorriso às vezes, que eu oro por essa pessoa desconhecida. Então há uma troca, eu não sei quem está orando por mim, mas eu oro, Senhor, eu abençoe esta pessoa que está orando por mim agora. Então assim, é algo misterioso, você acredita se quiser, eu acredito porque é uma coisa pessoal, Deus é um Deus pessoal. O poder de orar por alguém, meus irmãos, tem esse poder de conectar, de abençoar, de servir. Por isso que a nossa vigília é lotada de crentes servindo aos outros em oração. Pessoas dispostas a servir ao nosso próximo com oração. Quero concluir, meus irmãos, depois dessa sutil lapada em vocês. Desculpa. Façam um esforço, gente. Façam um esforço. As poucas pessoas que estão aqui estão servindo você em oração. Enquanto às vezes você está em casa sem fazer absolutamente nada. Faça um esforço. Vai valer a pena. Talvez um dia como da vigília eu esteja em algum lugar trabalhando, porque eu só não venho para a vigília se eu estiver trabalhando, doente ou com algum outro compromisso. Mas talvez onde eu estiver, eu vá sentir a sensação de alegria, porque tem alguém orando por mim. Pode ser você. Peçam, busquem, batam. Eis aí, meus irmãos, uma síntese verbal acerca do modo como nós devemos nos achegar a Deus em oração. Jesus ensina seus discípulos a buscarem ao Senhor obstinados, perseverantes, sobretudo certos de que receberão resposta. Assim diz a palavra do Senhor. E a resposta muitas vezes não vem da forma como nós esperamos, já entendemos, mas um pai amoroso sempre dará o melhor aos seus filhos. Sempre a resposta será para o bem. Assim como nós respondemos a um filho que pede para tomar um sorvete quando está com a garganta inflamada, e a gente diz não. Às vezes o nosso pedido é para o nosso mal, e Deus diz não.
Todas as vezes é para o nosso bem quando Ele responde, e sempre responde. Mas olha só, isso aqui eu quero que você leia, já recua aí, vai lá para Mateus capítulo 6. Antes de chegar a esse ponto aqui do Sermão do Monte, Cristo já havia preparado a mente dos seus ouvintes para receberem as verdades que Ele agora está ministrando. Ele já havia preparado a mente daqueles homens e mulheres acerca de como nós devemos buscar a Deus em oração. Então veja as palavras do Mestre em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Escuta. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Às vezes nós temos tanta preocupação com a vida como se a gente tivesse poder sobre ela, né? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Ei, não se preocupa. Dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Ele falou, necessidades básicas, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja que após encher o coração, encher a mente daqueles homens e mulheres dessas verdades, Cristo agora vai dizer para elas: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aleluia. Com isso, Jesus está mostrando aqui aos discípulos e mostrando para nós, claro, que a caminhada cristã, meus irmãos, não há nada mais necessário do que a oração. Por isso a palavra nos ensina a orar sem cessar, ou orar continuamente, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar deve ser um ato contínuo de sobrevivência nesse mundo aqui de tentações que nós vivemos, de armadilhas espirituais todos os dias. Mas oramos confiantes de que nós recebemos resposta, aleluia. Oramos motivados pela certeza de que nós recebemos coisas boas do nosso Pai Celestial. Oramos pelos outros, pedindo a Deus aquilo que nós gostaríamos de receber dEle. Meus irmãos, que seja para nós este um tempo de busca incessante, ousada, obstinada pelo Senhor. Que essa série de mensagens tenha falado com você isso. Nós não tenha entrado e saído pela, né? Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, mas fique alojado no coração, no nosso coração. Por tudo que Jesus nos ensinou aqui nesse texto e na sua vida toda, nós podemos descansar, meus irmãos, descansar na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, aleluia, e nos dará o melhor conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, agradável para Ele, mas perfeitamente planejada para nós, aleluia. O melhor, meus irmãos, sempre será
aquilo que Deus quer nos dar. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua santa palavra. Muitas vezes não entendemos, ó Deus, aquilo que tu quer nos dar. Não entendemos, Senhor, porque tu nos chama e com qual propósito. Não entendemos porque às vezes dói tanto, às vezes precisamos chorar tanto. Mas, Senhor, nós aprendemos e confiamos na tua promessa que aqueles que batem terão a porta aberta, daqueles que buscam encontrarão, daqueles que pedem receberão. Nós descansamos nessa promessa, Senhor. Nós descansamos na promessa verdadeira do Senhor, de que tu és um Pai amoroso e zeloso, que suprirá todas as nossas necessidades. Um Pai que, por meio do Espírito Santo, que é o melhor presente que habita em nós, nos capacita a permanecermos firmes em Cristo Jesus, conforme a fé, a medida da fé que tu mesmo nos dá. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te buscarmos com sinceridade do nosso coração, não apenas a metade do nosso coração ou uma pequena parte do nosso coração, mas te busquemos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração, para que possamos, ó Deus, compreender a tua santa vontade, como nos ensina, Senhor, Efésios capítulo 5. Possamos compreender a tua vontade e nos deleitar no cumprimento dessa vontade em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo. Nós te louvamos, te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia.